Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela sua presença, por esse presente que se deram estando aqui com a gente, realizando esse propósito da vida de sermos uma família universal. Então hoje vamos falar sobre ela, sobre entender que não é por acaso que estamos juntos aqui hoje, neste momento, neste lugar, em todas as situações que nos encontramos na vida com nossas famílias. Quem quiser saber mais sobre isso, temos uma palestra, Acordos Sagrados, está no nosso canal do YouTube, que já foi feita nesta casa, tá? Porque aprendemos com Jesus, tá? Que a nossa família não se restringe aos laços biológicos. Jesus, quando estava falando aos seus discípulos, foi chamado, atenção, Jesus, para aí, seus pais, seu pai está aí fora, sua mãe está aí fora, seu irmão está aí fora. E ele falou, quem são meu irmão, meu pai, minha mãe? Todos aqui são meus irmãos. E a gente está aqui nessa jornada encarnatória, do jeito que foi planejado lá, antes de virmos, para fazer essa caminhada, né, seguindo os passos de Jesus. E aprendendo com ele que mesmo aqueles que não são parentes consanguíneos são também nossos irmãos. Então hoje nós vamos olhar esses núcleos familiares, de onde viemos, biologicamente ou não, onde foi feita a nossa formação, onde crescemos, as influências que vivemos, o carinho, o amor que recebemos ou não, né? Tudo aquilo que vivemos até chegarmos aqui independentemente, como adultos que estamos nessa sala, e uma criança linda, maravilhosa com a sua família. Então lembrar que cada família é única e que é fundamental a gente saber que o que é importante numa família é a busca pela paz, pelo respeito, pela felicidade, pela harmonia, o entendimento, tá? E que o que funciona numa família não funciona na outra. Aquilo que deu certo, a gente pode olhar e ver, fulano faz assim, naquela casa isso funciona, mas na minha não funciona. As formações de família que funcionam para uns não funcionam para outros. A gente hoje em dia usa o termo agregados, né? Agregados são família. Nós aqui, como imigrantes, né, formamos famílias universais, porque não estamos perto dos nossos parentes, aqueles com os quais crescemos. Então, criamos laços de amizade que ficam tão afetuosos, tão respeitosos, que se tornam laços familiares. Pessoas que consideramos muito, muito queridas e próximas de nós. Temos os filhos especiais que recebem pais e mães especiais. É um grande compromisso esse assumido lá antes de vir, de tocar uma família que não vai caber na caixinha que a gente está acostumado, que é mais fácil, que é mais cômoda, que é mais confortável. Mas são tantas bênçãos, são tantos ensinamentos, né? São tantas oportunidades de crescimento e aprendizagem para todos os envolvidos. E aí fica, mas isso é missão ou é expiação? Que diferença faz? Diferença faz seu trabalho, não importa. Quantas coisas na nossa vida são missão ou são expiação? O importante é a gente fazer o que veio para fazer, né? Fazer isso com resignação, aceitar tudo que nos foi designado. A gente fez esse mapa lá do que a gente ia vir fazer aqui. Então a gente tem que tentar fazer bem feito, né? Ter uma boa intenção, trabalhar na boa ação, se dedicar, porque o que quer saber o que você veio fazer aqui, olha pertinho de você, porque tá bem explicadinho, só não entende
quem não quer, quem não presta atenção, né? Quem fica olhando ao longe. Tá? E esse mês é um mês muito especial, né? Que é o mês que a gente celebra o Pride, o orgulho, né? E é impressionante, né? Como a gente tem que fazer, tem que criar dias e datas para celebrar as coisas das quais deveríamos ter vergonha de não valorizar, de não respeitar. Amanhã, dia 19 de junho, é o Juneteenth, aqui nos Estados Unidos. É o dia da libertação dos escravos. É feriado. Então eu comecei a olhar essa coisa dos feriados e das datas. O que a gente fica celebrando? A gente fica celebrando aquilo que a gente devia ter vergonha de ter feito. A gente fica celebrando, nós mudamos, nós agora reconhecemos, nossos valores são outros. Vamos celebrar. Tá bom, legal, vamos celebrar, mas vamos parar de repetir isso também. Porque a gente ainda não parou. A gente ainda fica achando que as diferenças, o não caber naquela caixinha que alguém inventou, que era a caixinha que a gente tinha que caber, é viver o caminho de Jesus. Isso não é verdade, porque Jesus não pôs ninguém numa caixinha. Não tinha um apóstolo igual ao outro, um discípulo que ele dissesse, você não, aqui não. Não houve. Discriminação não está na cartilha de Jesus. Então, esse mês é muito bacana porque ele celebra e faz a gente parar e ter essa conversa que a gente está tendo. Tá? Porque está na casa de todo mundo, na família de todo mundo, nos lares de todo mundo. Você não está ali do lado, está no seu vizinho, está no seu primo, tá? Todo mundo tem. E aí fica uma bobajada em cima. Por que um monte de letrinha? Por que um monte de característica? E não sei o quê. Porque as pessoas estão tentando se fazer conhecer, se fazer entender. Tá? Então, da mesma forma que a gente define o país de onde a gente que a gente define que religião a gente escolhe seguir, as pessoas definem, aqui nos encontramos, somos parecidos, somos iguais, precisamos existir como uma cultura. Tá? E é só isso. Né? Não é uma coisa para agredir o outro, é uma coisa para congregar, né? Se unir como comunidade LGBT e poder se dar uma identidade. É super importante. Nós estamos aqui, todos que falamos português, que somos brasileiros, que temos uma identidade em comum. Qual o problema de ter identidade em comum e se reunir? Então, vamos lá. Porque o mundo não para de evoluir, né? A ciência, a tecnologia, tudo isso está ao nosso favor, no sentido de que possamos nos libertar das caixinhas que tentam nos encaixar, tá? Uma das coisas que a tecnologia nos traz é a reprodução assistida. Tá? Nós temos hoje casais homoafetivos que podem ter filhos devido à reprodução afetiva e temos pessoas trans que também podem ter filhos devido à reprodução assistida. Tá? Esse na foto, as moças eu não conheço, mas o rapaz da foto é o Roberto Betti, tá? Ele é um homem trans, ele resolveu ter um filho Noah, que é esse fofinho que está junto com ele, e através da reprodução assistida isso foi possível, ele e a companheira dele na época decidiram tomar esse caminho e assim o fizeram. E tá tudo bem, gente, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, tá? Na questão 196, tá lá escrito que o que importa é o espírito, o corpo vai perecer aqui. Ele é parte da nossa caminhada, ele não é quem somos, ele não é o que importa é o espírito. Tá? E na questão 200 a 202, há toda uma discussão a respeito se os espíritos encarnam num gênero feminino ou masculino ou não. E lá diz que tanto faz, que tudo depende das provas que viemos viver, das tarefas que viemos fazer. Então, quando a gente olha em volta e a gente vê um mundo em evolução, a gente vê as pessoas podendo se expressar em sua autenticidade, o que a gente pensa?
a gente pensa, poxa, eu sou parte de algo fabuloso que a humanidade está vivendo, tá? De transformação, de mudança. Ah, é porque é certo ou é porque é errado? Eu não sei, porque não cabe a mim julgar. Cabe a mim levar amor aonde eu for. Cabe a mim ser uma pessoa respeitosa. Porque quem decidiu o que cada um vai viver não fui eu. A gente decidiu em algum momento estar aqui hoje. Mas nas nossas individualidades e particularidades, isso foi decidido lá onde fomos autorizados a vir viver o que estamos vivendo. Fomos autorizados. Ninguém está aqui sem autorização do plano superior. Então, vamos pensar bem antes de tomar as nossas atitudes. Né? Por quê? Porque nessa família universal, seja ela biológica ou não, o que importa é o amor. Tá? Na questão 681 do Livro dos Espíritos, nos é esclarecido que o amor filial entre pais e filhos, independente, não tem nada aqui que diga se é biológico ou não, porque naquele tempo isso não era nem discutido, e não quer dizer que a adoção não existisse, que abandono de filho não existisse, que agregado não existisse, porque existia. Tá? Diz que esse amor, ele é da lei da natureza, e que o propósito dele é colar a gente para a gente se ajudar, para que a gente esteja junto, mutuamente colaborando, pais e filhos. Seja lá o que a gente quiser chamar de pai, seja lá o que a gente quiser chamar de filho, seja lá como que essa reprodução foi feita, né? Quem quer que esteja envolvido. O convite é ao amor. E não é um amor piegas, é um amor produtivo, porque ele é um amor de ajuda, porque a gente encarna para evoluir. E a gente evolui com quem encarna com a gente, com quem está ao nosso redor. Então, os nossos filhos são instrumentos da nossa evolução e nós somos instrumentos da evolução deles. E o que atrapalha a gente? Por que então eu não consigo? Eu não consigo aceitar as realidades sociais, ou da minha vida, ou da minha condição como mãe, como mulher, ou da condição do meu filho, de como meu filho veio ou minha filha veio. Porque nós temos na cultura uma coisa que chama sexismo internalizado, tá? Que é um preconceito ou discriminação baseado na ideia de que um sexo é superior ao outro. Ou seja, que os homens, o sexo masculino, é superior ao sexo feminino. Ah, Alexandra, mas essa ideia não tem mais, nós estamos em 2024. Olha em volta. Estamos evoluindo? Sim. Estamos caminhando? Sim. Mas ainda é o que baseia. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe, tá? Um exemplo são os estereótipos de beleza e de comportamento, né? O que se exige hoje, né, em termos do que é ser bonito ou de como devemos nos comportar, tá? E tanto a feminilidade como a masculinidade, elas podem estar intoxicadas, elas podem não, elas estão, nenhum de nós está isento disso. A gente pode estar mais ou menos, mas nenhum de nós ainda está isento. Nós estamos trabalhando nisso, tá? E o que é isso? São as nossas noções, tá? De como mulheres e homens devem existir na sociedade. Tá? Outros termos usados para isso também são generismo, heterossexismo. A gente pode falar um monte de palavrório, e vão aparecer vários aqui hoje. Tá? O importante é a gente lembrar que o resultado disso são os comportamentos tóxicos que sustentam o preconceito e a exclusão dos diferentes. Agora me fala aqui, levanta a mão aqui, quem que não é diferente em alguma característica? Quem não é? Quem não é diferente? Quem acha que não é diferente, que é igual a alguém em tudo? Ninguém, né? Ninguém é igual a alguém em tudo. Então, todos nós somos diferentes. Todos nós. Sem exceção. Jesus era diferente.
olha o que ele fez, olha tudo que ele disse, tudo que ele trouxe. Estou até arrepiada. Ai. Bom, vamos passar aqui um pouquinho como que a gente faz isso. Vamos começar com o feminino. As mensagens que a gente dá para as mulheres, para as meninas crescendo, né, deixa a meninada, as meninas, garotas muito confusas, tá? Você parece menino, você é quieta demais, você fala demais, está tentando impressionar quem? Senta, sossega, você fala muito alto, usa maquiagem demais, sem motivo. Dá para a mulher crescer e achar que ela é boa o suficiente? É difícil, né? É difícil. Tá? Vamos lá, vamos continuar, porque a ordem é também, hoje, está muito comum, a gente vê que é aparência feminina mais atitude masculina. Tá? Então, eu sou boa nas coisas que definem o que é o masculino. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou falando de como está acontecendo. Tá? Se achar que é do grupo dos meninos, eu só ando com os meninos. Né? Aqui nos Estados Unidos tem a expressão tomboy. E que é tudo bem ser tomboy. Isso não define nada de sexualidade das pessoas. Mas isso manda uma mensagem do quê? De que ser feminina também não é legal. Tá? Isso vai intoxicando a nossa cultura e cria um ambiente desagradável, onde o que fica sendo valorizado? Escutar assim, você é diferente das outras. Diferente em quê? Né? Por que eu tenho que ser diferente para ser valorizada do que é poder ser feminina ou do que é poder ser masculina? Né? Então aí a gente entra num outro lugar do que é ser diferente. Então aqui pode valorizar o diferente e lá não pode. É confuso, né, gente? É confuso. Por que a pessoa não pode só ser o que ela é? Certo? Então, a gente tem daí uma coisa que acontece no ambiente feminino, que é o quê? As mulheres odiarem umas às outras e odiarem a si mesmas. Eu não gosto porque o meu cabelo, porque eu não sou boa o suficiente, eu não faço o suficiente. Ninguém olha pra mim. E aí vai um monte de coisa que a mulher se fala e que fala umas para as outras. Estou vendo uma mulherada assim, ó, aqui na sala, ó. Quem já viveu sabe, né? Então tá. Então, do que a gente está falando, né? Estamos falando da gente também restringir o comportamento estereotipadamente feminino para atrair homens, para atrair mulheres. Aqui o meu texto diz atrair os homens porque ele foi copiado de um lugar que era muito feminista, ele foi tirado. Mas usar isso como ferramenta, tá? Ficar escravo de uma ditadura disfarçada de culto à longevidade, mas que é o culto à beleza. O dinheiro que se gasta hoje com cirurgia plástica, e eu não estou criticando quem faz, é uma coisa para a gente pensar. Porque a longevidade, ela é uma questão da saúde, da alimentação, ela não é uma questão da aparência. E juntaram as duas, né? E é importante a gente começar a ver isso para a gente ver como a gente é influenciado e que quando a gente discrimina alguém por qualquer razão que seja, a gente está respondendo a uma influência que a gente nem percebe que a gente recebeu. Tá? Por quê? Por que eu não posso ter os meus cabelos brancos como eu tenho? Eu estive num lugar recentemente onde me olhavam assim como se eu fosse de outro planeta. Porque eu não estava disfarçada em ser quem eu não sou, ou da idade que eu não tenho. Tá? E tudo bem quem faz, porque inclusive eram pessoas muito interessantes que eu conheci, maravilhosas. Bom, hábitos de usar atributos femininos para enganar, sabotar, ter poder sobre alguém, tirar sarro ou ridicularizar as mulheres que não são femininas o suficiente. As mulheres fazem isso com as mulheres, não estou falando dos homens. Falando das mulheres fazendo isso com as próprias mulheres. Por que a gente faz essa crueldade? Se eu faço isso com alguém com a qual eu me identifico, o que eu sou capaz de fazer com quem eu nem me identifico? Tá? Com alguém que eu sei que viveu e cresceu na mesma cultura que eu, que passa pelas mesmas cobranças que eu passo, né?
Então, a gente não pode definir que os papéis femininos sejam um padrão e não traços individuais, porque quando a gente faz isso, a gente cria um padrão, a gente cria a caixinha e a gente perde a pessoa, a essência, a beleza, a pureza. É um desrespeito à autenticidade de cada um. Tá? Então, alguns dos problemas dessa toxicidade feminina é que ela torna as características femininas em extremos não saudáveis, né? Então, a capacidade de se expressar da pessoa já se torna uma capacidade de manipular, por exemplo. Tá? A expressão, né, características como empatia ou ternura, acabam a mulher se escondendo atrás disso e fazendo pelos outros o que ela nem faz por si mesma. Tá? Enfraquece a mulher. Ela não se coloca no lugar de eu também. Isso está embutido na nossa cultura, a gente vê. Outro dia eu fui lá no lugar que estava passando TV brasileira, a novela, assim, as cenas, eu falei, nossa, era uma novela que tinha uns 15, uns 20 anos, vai. Falei, hoje isso não passava. O nível de submissão é muito complicado. E a mulher se colocando nesse lugar e ensinando as outras a serem assim. Tá? Aceitação silenciosa da violência e dominação para sobreviver. Tá? Isso é um problema, porque a capacidade da mulher de suportar a dominação passou a ser um valor. Eu aguento. Especialmente no mundo hoje em que nós estamos caminhando para uma equanimidade. Eu aguento, virou assim, ó, quase que a mulher falando, eu sou macho, porque essa é uma característica dos homens. Tá? Então, quando a gente fala na feminilidade, ela pode estar ferida ou saudável. Tá? A pessoa com a feminilidade ferida, ela se sente sem valia, ela está imbuída em vergonha e culpa, os limites, não consegue pôr limite, está na codependência, vive na busca, na caça por um amor, grande amor, o amor filial, o amor na amizade, quer ser amada. Sempre se desculpando, explica demais, inautêntica, manipulativa, falta autenticidade, fica naquele desespero, sempre vítima. Tudo fizeram para mim, sempre coitada de mim, sempre me incomodaram. Insegura, carente. Né? Agora, quando a gente vai para essas características que a gente trouxe do feminino e vai para o lado saudável, a gente tem a mulher expressiva, intuitiva, conectada ao amor, compassiva, criativa, que se entrega, que deixa fluir, vulnerável, lúdica, ela brinca com a vida, autêntica. Tá? Dá para ser assim o tempo todo? A gente quer chegar lá. Mas a gente tem que começar a se olhar e ver como eu tô, onde eu tô, o que está acontecendo comigo, como é que eu transformo isso numa qualidade positiva para mim. Isso tudo é característica só do feminino, só da mulher. E agora, quem se arrisca? Não. Tá? Nos homens também essas características se apresentam. Tá? Mas a mulher é mais suscetível a esse tipo de comportamento, tá? Porque nos homens também existe a masculinidade tóxica, tá? Que ela é imbuída na nossa cultura. A gente fala, mulherzinha, no meu tempo falava mariquinha, hoje a gente acho que não fala mais, não sei, né? Chora, não pode chorar, homem não chora, homem não fica triste, seja homem. Como que gosta de cor-de-rosa? Isso aí é gay. Homem só pode mostrar raiva, braveza, não pode mostrar nenhuma vulnerabilidade, não pode pedir socorro, não pode pedir ajuda, tem que dar conta sozinho. Lembra que a gente falou da mulher tóxica, intoxicada, fazendo isso também? Né? Olha como a gente está contaminado. Né? Por que a gente não pode olhar para o outro com compaixão, com ternura? Né? Ver no outro e falar, como eu te ajudo, do que você precisa. Ou quando a gente está mal, falar, eu preciso ajuda. Tá?
Então, a gente vai vivendo num mundo em que esse masculino fica sendo intoxicado, ele fica sendo estimulado a ser agressivo, se isola, foge do mundo, quer desaparecer, assim, porque não quer lidar com nada nem com ninguém, precisa ter muito controle, vir uma pessoa controladora, dominadora, né? Especialmente com os mais frágeis, com as mulheres, com os filhos, com os subordinados no trabalho, com a pessoa que está lá servindo num restaurante, né? A gente vê essa agressividade aparecendo, né? Uma hipercompetitividade, fica aquela pessoa que só precisa ganhar. É alguém que não dá apoio, não oferece apoio, não pede apoio, não se comunica bem, desenvolve ansiedade, medo, ciúmes, aquela pessoa ciumenta, controladora. Aí tem mulher que vai falar assim, ele me adora, porque ele tem tantos ciúmes de mim. Ele adora a si mesmo e ele tem tanto medo de não ser adorado por você que precisa te controlar. E não é só mulher que fala isso não, mas é uma característica que vem do lado feminino, certo? Não tem empatia, né? Então o que a gente vê? A gente vê que as características tóxicas da masculinidade poderiam ser saudáveis. Ao invés de tentar dominar, liderar. Veja, acumular poder, empoderar os outros. Assumir suas responsabilidades. Né? Não ser nem passivo, não tô nem aí, isolou, não quero nem ver. Ou agressivo, que vai no ataque. Ser assertivo, ser direto. Sim é sim, não é não. Dessa forma funciona para mim, dessa forma não funciona para mim. Tá? Não se isolar, criar comunidade, fazer grupo, trocar. É super legal. Às vezes eu vejo um grupo de bicicleta, passa um monte de homem andando de bicicleta. Assim, super bacana. Tem tantas coisas que dá para fazer em grupo, né? São muito, muito legais. Promove os outros e não a si mesmo, respeita, não tira vantagem. Isso na nossa cultura é super complicado, porque então, vamos levar vantagem em tudo, certo? Errado. Né? Argumenta para convencer, não. Busca o entendimento. Tá? Quer entender? Vamos achar o meio do caminho. Eu te escuto, eu te vejo. Né? Ao invés de se esconder, de mentir, encara a verdade, encara as suas falhas, né? Encara as consequências das suas ações. Tá? E ao invés de criar caos, propicia a paz. Vamos pensar, cada um de nós, em casa, no trabalho, quem eu sou? Eu sou a pessoa que cria caos ou eu sou a pessoa que propicia a paz? Se eu estou criando caos, o que está acontecendo comigo? Tá? Tudo bem, ninguém está fazendo isso de propósito, mas se eu aprendi a viver no modus operandi de criar caos, tem algo que precisa ser cuidado em mim. Porque nada vai dar certo no caos. Ou se dá certo caoticamente, com um desgaste de energia, um desperdício desnecessário. Vamos lá, vamos voltar aqui, né, à nossa família universal. Como é que a gente cria os nossos filhos? Não importa se eles são pequenininhos, se eles já são adultos, tá? Porque não muda um pouco. Que a gente não vai mais ter o cuidado físico de trocar a fraldinha, mas a gente vai ter o cuidado físico de oferecer uma boa refeição. É um cuidado físico, tá? Cuidado emocional. Quando o filho é pequenininho e chora, a gente põe no colinho, a gente acolhe, né? E quando o filho é adulto e erra de novo, a gente vai lá dar uma pancada? Ou a gente vai lá e fala assim, tá, deu errado de novo, o que você repetiu que não funcionou? Como é que a gente faz? Tá? Olhar para os filhos, o jeito que a gente olha para os filhos, lembra, não importa se é biológico, se não é biológico, o que o filho está vivendo, que escolha está fazendo, com quem está andando, com quem está se relacionando, não importa. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente olha, dá mensagens para os nossos filhos. A mensagem do amor ou a mensagem da nossa toxicidade, lá do homem tem que ser de um jeito, mulher tem que ser de outro. Tá? E não, você pode ser quem você for.
Porque você vai oscilar entre essas energias masculinas e femininas o tempo todo, porque nós somos feitos dessas energias, prevalentemente uma ou a outra, dependendo da cultura de onde viemos, de como fomos educados, não do nosso corpo físico necessariamente. O corpo físico só dá condições físicas de realizar coisas, como a mulher é quem pode gerar um bebê e o homem tem uma força muscular, que hoje em dia muita mulher já está alcançando também, assim, os treinos, mas enfim, tem essa coisa mais o homem de ir buscar, ir atrás, né, de fazer aquilo acontecer. Bom, compartilhar com parceiro ou parceira a decisão de ter filhos ou não, e quando. Tá? Maternidade e paternidade são um compromisso muito sério. Ninguém tem ex-filhos, pode ter ex-mulher, ex-cunhado, ex-carro, ser imigrante, tudo, mas esse filho a gente não tem. A gente pode abandonar o filho continua sendo nosso. Então, legal, né, fazer isso junto com alguém e estar comprometido, né, no amor, no respeito, certo? E não julgar esses filhos, óbvio. Né? Então, esse envolvimento é o que cria os vínculos que nos fazem permanentemente presentes, faz da família uma família. Tá? Então, nessa família em que isso é feito, há interdependência, né? Todo mundo dá ajuda, as emoções são expressas abertamente, há colaboração, vulnerabilidade, as pessoas estão presentes, são amáveis e elas dão e pedem consentimento. Isso é muito importante. Quando eu dou ou peço consentimento, eu estou vendo o outro existe para mim. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma seção que tem preces para uma criança que acaba de nascer. Então vamos fazer, né, pensar que nossos filhos, eles nasceram um dia em algum lugar, em que estávamos presentes ou não, mas que eles estão aqui com a gente e que essa tarefa não acaba nunca, nenhum dia. Né? Então eu vou ler essa prece porque ela é maravilhosa. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Sem pressão, hein, gente? Confiou na gente a sorte de um espírito. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Me ajuda a achar em mim a dignidade de criar alguém, de acompanhar a jornada de alguém, de ser acompanhado por esse ser que veio comigo, esse espírito. Concede-me a tua proteção. Porque eu não sei tudo. Tudo não vai dar certo. Ilumina a minha inteligência, que hoje a gente chamaria de consciência, né? A fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Nós vamos ascender juntos com os nossos filhos. Né? Lembra lá antes que o amor filial é o que nos une, é a cola. Nós vamos ascender juntos, sejam lá quais forem as tendências dos nossos filhos. Se meu filho é criminoso, eu vou ajudar ele do mesmo jeito que o meu filho que não for criminoso. Se meu filho for bem-sucedido, vou estar ali com ele. Se meu filho for mal-sucedido, vou estar ali com ele. Eu vou respeitar toda e qualquer característica dessa pessoa, desde que ela seja do bem, me respeite, eu darei o meu respeito. E eu espero que vocês lembrem aqui do pai socioafetivo de Jesus, José, como alguém que criou um ser em ascensão, né? E que a gente possa se espelhar no modelo de não sei exatamente o que aconteceu, como aconteceu, mas deu muito, muito certo lá. Então eu desejo mesma certeza a todos vocês, com muito amor. Muito obrigada.